Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem polêmico, mas é muito atual nos condomínios de hoje, que é sobre elevador segurança. Arsenal Elevadores, que é nosso patrocinador oficial do nosso programa. E estamos aqui hoje com o Rogério Pirola, que é responsável aqui pela área do Nordeste da Arsenal. Assumiu aí esse desafio e está fazendo muito bem para a empresa, para a Arsenal, e cresceu esse time. Rogério, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Veio de Recife, tá? Olha que prazer, olha que prestígio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite, a oportunidade, né, de falar um tema tão peculiar e importante, né, para toda a gestão de condomínio, né? E vai ser um prazer, né, desvendar todos esses mistérios. A gente vê muito ultimamente aqui nos noticiários, né, falando sobre elevador. Ultimamente a gente tem tido bastante problemas com elevadores, acidentes inclusive, né, e alguns fatais com elevador. Com toda a sua experiência, Rogério. O Rogério já trabalha com elevador há quantos anos? Bom, eu trabalho no segmento de elevadores há 29 anos. Eu comecei pelo Senai com 14 anos de idade. Aliás, minha história com o elevador começou bem antes, né? Minha mãe disse que ficou presa no elevador no dia do meu nascimento. Nossa! Né? Então, começou bem lá atrás. Fui técnico em Campinas, né, durante 10 anos. Depois trabalhei na Matriz, em São Paulo, no centro de treinamento, né, como instrutor. Então, formando novos técnicos, né, reciclando os técnicos mais antigos. E vim para Recife em 2008. Então, estou há 16 anos trabalhando em Recife. Mas em Recife estava com alguma empresa? Estava também no segmento de elevador? Foram os 29 anos, né, em uma das principais fabricantes do Brasil e do mundo. E sim, encerrou o ciclo e agora com essa esse desafio aí na área de consultoria. Que é muito importante, né, porque você tem uma bagagem para estar falando. E aí eu volto para o que está acontecendo nesse cenário. O porquê a gente está vendo tanto acidente com elevador, tanto acidente e incidente com elevador ultimamente? Bom, a segurança dos elevadores, né, ela tem evoluído cada vez mais no desenvolvimento dos novos elevadores. Então, a tecnologia e o próprio equipamento em si, hoje eles são mais seguros do que antigamente. Agora, o índice de acidentes terem aumentado, né, o fato, né, nunca é por um motivo único, né? Sempre é uma combinação de algumas falhas, né, no processo de manutenção e que acaba culminando ali num acidente. E assim, todos eles basicamente é por falhas de manutenção preventiva, que poderiam ter sido evitados. Então, o síndico tem um prazo de manutenção? Quanto tempo ele tem que fazer a manutenção do elevador? Bom, tem isso ou não tem? Não sei. Isso, todos os elevadores tem que estar vinculado com o responsável técnico no CREA, né? Então a empresa tem que ter uma empresa de manutenção, né? O equipamento tem que ter a ART, né? Tem que estar vinculado ao CREA. Todo elevador tem que ter um responsável por ele, tecnicamente, né? Porém, existem muitas empresas no mercado, né, que elas que definem o programa de manutenção dela. Infelizmente, não tem uma certificação de qualidade das empresas, certo? Hoje não existe isso. Então, qualquer pessoa que se propor a abrir uma empresa de manutenção em elevadores, hoje ela pode, sem um investimento mínimo, né, sem uma qualificação mínima. Então, não existe uma certificação. E aí, a Associação Brasileira de Elevadores, a ABEL, né, junto com os CREAs de cada estado, estão trabalhando nisso, né, para criar um nível de certificação mínima para a empresa poder iniciar suas atividades. Entendi. Então, é um trabalho bem importante, né, porque aí você já filtra, né, aquelas más empresas, né. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa empresa de elevador que o síndico contrata, né, tem os técnicos dele lá, né? Existe algum centro de capacitação, algum treinamento que ele faz para estar ali? Como é feito isso? Bom, não existe
não existia, né, uma escola de formação de técnico em elevadores. Então, a formação ela é feita dentro da própria empresa. Então, se contrata um técnico em eletrotécnica, um técnico em mecânica, um eletricista, e faz toda a formação dentro da própria empresa. Certo. E aí existe, né, cada tipo de empresa existe a sua forma ali de capacitar o técnico, né? Mas tem os treinamentos mais básicos de manutenção preventiva. Conforme ele vai evoluindo, ganhando experiência, se capacitando nos diversos modelos de elevador, aí ele passa a poder atender chamados. Porque uma coisa é você chegar, o elevador está funcionando perfeitamente só para você fazer a preventiva. Outra situação é você chegar com o elevador parado, você não sabendo qual é o motivo dele estar parado, e sair analisando para procurar o defeito. Então, isso se um técnico não tiver um nível de conhecimento mínimo, pode ser perigoso para ele e para o próprio usuário. Tá, essa qualificação que ele tem, esses cursos que ele tem, tem alguém que fiscaliza esse profissional, se ele está habilitado ou não? Então, depende muito do tipo de empresa também, né? As principais existem programas de certificação técnica, né, para esses técnicos. Então, conforme ele vai evoluindo, ele vai passando por testes e ele sendo aprovado, ele vai ficando apto para um próximo nível, né? Entendi. Então, isso é muito de cada empresa. De cada empresa. É complicado. Então, por isso que a gente tem que saber quem a gente escolhe, né? A empresa certinho para ver se realmente já tem isso. Então, já é uma boa dica aí para você, síndico, né? Quando for contratar, como é que está sendo feito o treinamento dos seus técnicos. Eu acho que é um bom caminho para a gente ver a qualidade da empresa. A gente tem alguns grupos de síndicos aqui e eu vejo muito problema com o elevador. Me diga quais são os problemas maiores, assim, que o elevador costuma ter. Assim, geralmente. Bom, o maior índice de problemas em elevadores está relacionado a portas, né? Porque é onde tem um ciclo alto ali de movimento, né? Então, a cada chamado é uma abertura, um fechamento. Quando interrompe o sensor, ela reabre, depois fecha novamente. E o mecanismo de porta, ele pode ser comprometido por maresia, por um mau uso. A gente que vive no Nordeste, né? Obstruir a porta. Então, ele pode trabalhar ali em algumas condições adversas, além do alto fluxo de movimento. Então, o problema de porta ele é muito frequente e também relacionado a botões. Né? Isso aí eu ia falar. Aí eu sei. Tem ali a má utilização, sim. né? Sim. E é onde se usa muito também, né? Sim. Então, são os dois principais motivos, né? E depois vem falhas do quadro de comando, falhas com interferências externas, de oscilações de energia. Tem um questionamento, assim, que o pessoal geralmente faz muito em relação a ficou preso alguém no elevador, algum morador, como é que faz? O zelador pode ter um negócio, uma chavezinha que o zelador vai lá, pode abrir, não pode abrir, tem que chamar a empresa de elevador, a responsável, tem que chamar o bombeiro, como é que tem que ser feito, né? A empresa de elevador, eu já vi que iam falando, tem que chamar a empresa de elevador porque a gente tem que abrir porque o prejuízo é menor, né? Porque diz que quem não sabe abrir, eu não sei direitinho. Então, você é a pessoa que vai dizer quem é que está habilitado para fazer salvar esse morador. Né? No passado, né, bem distante, né, as empresas de manutenção até treinavam os porteiros, zeladores a fazer o resgate. Isso. Porém, os acidentes que aconteciam por isso, né, por a pessoa achar que sabia ou ia fazer uma interferência, né, com o intuito ali de retirar a pessoa, de antecipar a liberação ali do usuário, com uma boa intenção, mas ela podia provocar acidentes com ela própria e também com os usuários. Um risco, né? Então, isso já tem um bom tempo que isso foi proibido, né? Então, depois dessa nova lei, quem pode fazer o resgate de passageiro preso sempre são as empresas mantenedoras, né? A empresa que faz ali a manutenção que atualmente, tem um contrato, e Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, certo? Então, são as únicas pessoas que estão habilitadas a fazer o resgate de passageiro preso. Né? Qual a diferença entre elas? Né? Normalmente, nos grandes centros, né, o técnico da empresa mantenedora normalmente pode chegar mais rápido do que o bombeiro. o corpo de bombeiro. Então, o passageiro preso sempre é
uma prioridade zero, né, para qualquer empresa, porque não se sabe quem é que está preso, né? Se é um idoso, se é alguém que tem uma claustrofobia, algum problema de saúde, uma gestante, né? Então é prioridade zero. Normalmente eles param e correm para fazer o atendimento e fazer o resgate. O corpo de bombeiro ele vai para fazer o resgate, mas o objetivo dele é a pessoa, né? E às vezes, por ter diversos tipos de tecnologia em elevador, o bombeiro ele pode se deparar num equipamento que ele não tem o domínio para fazer o resgate da maneira correta, né? Sem afetar, sem comprometer o equipamento. Então ele pode ali com o equipamento dele ou com o objetivo também de fazer o resgate, acabar danificando algum equipamento. Então bate com aquela informação de que é melhor chamar a empresa. Sim, com certeza. Entendi. Agora, existem, né, elevadores em cidades do interior que são bem afastadas desse centro, né? Tem elevador que tem condomínio que só tem ele na cidade. Que às vezes para você chegar na cidade, você tem que pegar um barco, Sim. fazer travessias, Sim. né? Então leva tempo. E aí, nessas exceções, aí se ministra um treinamento, né, para um corpo de bombeiro local, ou para alguém que tem uma formação mínima dentro da cidade, ou às vezes do próprio condomínio, ou se for um shopping, né? Sim. Vai ter ali o bombeiro civil Sim. dele dentro Sim. do empreendimento. Então, Que às vai vezes, estar habilitado para fazer. Aí existe um Sim. treinamento, formaliza Entendi. isso, e aí ele vai estar apto para fazer esse atendimento, né? Mas aí para as raras exceções. Uma dúvida que eu tenho, talvez eu não sei se você também tem, mas é bem assim, eu acho que não é uma pergunta boba, tá? O condomínio é antigo, e aí o elevador é aqueles ainda de madeira, com aquela porta bem, sabe? Tipo aquela gradezinha. E aí, tem como modernizar esse elevador? Sim, sim. Eu queria só voltar a complementar a questão Pode ir, porque eu sou passageiro rápida, tá? Eu preso, sou... né? Porque é o seguinte, na hora de fazer o resgate, independente de quem for fazer o resgate, precisa fazer uma análise prévia do porquê que ele parou. Né? Certo. Então, assim, se o elevador parou e prendeu um passageiro, ele teve um motivo para isso. E o motivo é desconhecido. Então, ele parou foi justamente para garantir a segurança do usuário. Então, o usuário preso não significa que ele está ali em uma condição insegura. Pelo contrário, o elevador parou para garantir a segurança dele. Então, o elevador acabou protegendo ele, né, ao invés de... Tá, mas pode ser algum erro de ter parado por algum erro? Então, ele para porque o quadro de comando detectou algum tipo de falha em qualquer parte do circuito. Tá. Pode ser elétrico, mecânico. Certo. Então, identificou uma falha, ele vai parar realmente. A parada é brusca, normalmente. Certo. Quem está dentro vai ter o desconforto, né? Mas, assim, ele vai estar num ambiente seguro. Tá. Não vai faltar ar, o elevador não vai cair, né? Então, basta o quê? Informar que ter está paciência, preso, né? vai informar e aguardar. Toca o alarme, toca o interfone para que a portaria, o responsável do condomínio saiba que tem alguém preso, né, que vai acionar a empresa para fazer o resgate, né, no menor tempo possível. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? O elevador não vai cair, não vai faltar ar. Existe ventilação natural do elevador, então mesmo que não tenha um ventilador na cabina, existe uma ventilação natural, então podem ficar tranquilos. Então pronto, se parou, é por segurança. É a sua proteção. Foi por segurança. É isso aí. Então pronto, então tá mais tranquilo, eles vão conseguir respirar melhor dentro do elevador. É isso aí. Voltando para a parte, isso, se a gente pode trocar, antigos, isso, a gente pode trocar, a gente pode modernizar, a gente pode dar às vezes a gente faz a reforma, né, no prédio para dar aquela modernizada, valorizada no imóvel, e o elevador fica lá. Então a gente pode fazer isso. É um tema bem importante, né? No Brasil existem aproximadamente 600 mil elevadores. Nossa. Né? Então tem empresas que já estão aqui há 100 anos. Então a gente tem elevadores bem antigos no mercado. Né? Algumas regiões mais novas, né? Mas vem num ciclo, né, de necessidade mesmo, necessidade técnica. Não é só para valorizar, não é só para ficar mais bonito. É que tecnicamente realmente já está existindo a necessidade. Por ter equipamentos obsoletos, né, falta de uma peça de reposição, material que já não existe mais. Então, é uma necessidade realmente técnica.
né? E de segurança, muitas vezes também. Então, é possível, sim, fazer a modernização. Aliás, um elevador recém-instalado, ele já está possível de ser modernizado. O conceito de modernização é o quê? Tem algo atual que substitui e já pode ser modernizado. É lógico que você não vai modernizar um equipamento relativamente novo. Sim. Mas o conceito já existe e já tem essas possibilidades. Mas para os elevadores antigos, normalmente o que é feito? Né? Uma avaliação técnica de como está o elevador atual. Tem a necessidade de fazer a modernização? Tem. O que vai ser modernizado? Então tem que fazer uma análise técnica para ver. É o quadro de comando, mas a máquina está em bom estado de segurança, está em bom estado de conservação, é uma máquina robusta que ainda pode durar mais 10, 15, 20 anos, então não faz sentido substituir a máquina. Então tem que definir esse escopo. Então normalmente pode ser quadro de comando, máquina, botoeira, operador de porta. Então você pode fazer pouco, não precisa fazer tudo. Isso, existe a modernização parcial. Tá. A modernização parcial. E elas podem ser feitas em momentos diferentes. Então, o que você faz, você não perde. Entendi. Então, você tem que definir bem o que vai ser feito com a empresa correta, qual o produto, para não perder essa continuidade nessa sequência do trabalho. Legal. Porque dependendo de como você modernizar e qual comando você aplicar, pode ser que alguns anos depois você vai dar uma continuidade e aí já não é mais compatível. Sim. Aí o investimento que você fez no passado, você acaba se perdendo. Verdade. Tendo que fazer novamente. Então, existe essa possibilidade de fazer por módulos, né? Certo. Parcialmente. Ver o que realmente está precisando e fazer a troca, modernização só do que realmente... Isso. Mas às vezes... É muito caro? Olha... É um investimento alto. Sim. Né? Que os empreendimentos com 20, 25, 30 anos já tem que estar passando por isso. Dependendo do estado, né? Vai ter que adequar qual tipo de modernização ali para cada um. Mas é um investimento alto. Um elevador novo, de uns 20 andares, ele vai estar girando em torno de uns 600, 700 mil. Uau! Então, assim, uma modernização, ela pode ir de 100, 200, 300... Deixa eu te perguntar, tem garantia? Tipo, um condomínio que tem 30 anos, o elevador tem ou não tem? Um elevador... Não, a garantia, ela... São as manutenções? A garantia dos fabricantes, né? Normalmente, a garantia legal são de 3 meses, mas quando você faz um contrato de manutenção, essa garantia se estende por mais 9 meses. Então, dá 12 meses de garantia. Mas isso a partir da data de entrega do elevador para a construtora. Certo. Né? Então, aí vai ter 12 meses ali de garantia. Quando o condomínio recebe o elevador, né? Recebe o condomínio, na verdade, o elevador normalmente já saiu da garantia. Né? Então, isso vai depender da modalidade de contrato depois. Entendi. Falando de tecnologia... A tecnologia está movendo, né, o nosso mercado, movendo o mundo, na verdade. E eu queria saber se tem alguma novidade tecnológica para o segmento de elevador. Tem alguma coisa nova? O que é que está vindo, assim, de... Falando, isso aqui é o que vai pegar agora. Bom, os elevadores, né, eles continuamente vão sendo desenvolvidos novos produtos, né, para acompanhar a tecnologia, ter mais segurança, mais conforto. Né? Tem muito da questão ambiental hoje em dia. Então, os elevadores novos, eles têm um sistema de regeneração de energia. Então, por exemplo, quando o elevador ele parte, acelera, ele vai estar ali consumindo a energia que vai gerar uma conta lá para o condomínio. Sim. Mas na desaceleração do elevador, dependendo da carga que tiver, da capacidade ali de usuários dentro da cabine, na desaceleração, normalmente, ele gera energia. Ao invés de consumir, ele gera. E aí, essa energia que ele gera, nos elevadores antigos, era dissipada. Você tinha um banco de resistência, alguma forma para queimar essa energia. Então, você desperdiçava isso. Sim. Hoje, os elevadores novos, eles têm sistemas que ele absorve essa energia que ele gerou e realimenta a rede. Que legal. Então, isso é um sistema bem... atual, é a novidade? Atual, né? E
Nem todos os elevadores novos contemplam isso, porque é um sistema que tem um custo maior, né? Tem um valor agregado. Mas é um investimento uma melhor, né? É um investimento. Entendi. E é uma tendência. Os elevadores mais novos, né? Ele vem substituindo, né? Assim, todos os equipamentos que é prejudicial ali à natureza, né? Então, as máquinas novas, elas já não têm lubrificação. Então, você vai extrair menos, né? Minério, né? Sim. A questão do óleo. Então, não vai ter o descarte para contaminar o meio ambiente, né? Então, se você não tem o óleo, você minimiza várias etapas ali que iria pode prejudicar o ambiente, né? Os cabos de aço, que também, né? O aço tem que ser extraído, tudo para a fabricação do cabo. Hoje em dia, os elevadores já não utilizam cabo de aço, né? Existem alguns, dependendo da velocidade, da capacidade, do número de paradas, que ainda pode utilizar cabos de aço, mas a grande maioria dos condomínios já não utilizam cabos. Usa um elemento de tração ou uma cinta, cada fabricante chama com um nome específico. Mas é como uma cinta com um cabinho de aço fino dentro dele e que dá a mesma segurança, tem praticamente a mesma vida útil. Entendi. E então isso, né, vem evoluindo também. E a principal evolução, né, recente e que vai ter muito campo a ser explorado é a questão do IoE, né? Hoje se fala muito do IoT, né, que é a internet das coisas, e tem o IoE, que é a internet dos elevadores. Nossa. Então os elevadores hoje eles podem estar conectados a uma rede, né, a rede fechada da própria empresa, né, fabricante. Então ele vai estar conectado em uma manutenção permanente, né? Eles chamam isso de manutenção permanente, porque ele está sendo monitorado 24 horas por dia, todos os dias. Então, por exemplo, em São Paulo, né, recentemente teve, né, por questão da chuva, teve vários apagões, que ficaram várias regiões, né, sem energia. Então, quando volta a energia, muitas vezes o elevador não volta a funcionar. Isso. Então, imagina você ter uma região, né, uma dispersão geográfica grande, com vários condomínios, né, que os elevadores pararam e quando volta a energia eles não voltam a funcionar. Imagina os técnicos, né, terem que sair atendendo todos. Então, assim, aquele último vai demorar, né, a ser atendido e restabelecer o funcionamento. Então, com essa conexão, é possível ter uma intervenção remota, né, que aí o operador lá da central consegue fazer um restabelecimento do funcionamento do elevador. Já estou até vendo a guerra que vai ter desses técnicos falando que vão perder emprego. Estou até imaginando, né? Porque tudo que vem em tecnologia, como é novo para a gente, né? Então tem aquele medo, né? Aquela resistência da tecnologia. Sim. Mas não, isso vem para ajudar. Para você ter uma ideia, o técnico, quando ele chega no equipamento, no quadro de comando vai ter lá uma interface que ele vai ver o tipo de falha e ele vai investigar, né, a vai partir daquela falha. facilitar, né? Quando tem essa conexão, né, o chamado já vem para ele com o problema e com as possíveis causas. E muitas vezes recomendando a troca já do material que está com problema. Então isso facilita a vida dele. O que ele ia passar lá 1 hora, 2 horas procurando um defeito, ele já chega com a solução na mão. Vai ser bom. Então é bom. Vai ser bom. Deixa eu te fazer principalmente para o cliente, né? Fazer uma vai pergunta ter uma solução mais rápida. Relacionada a contrato. Tá? Para os síndicos que estão assistindo, que não tem uma empresa de manutenção ou que tem, como é que é feito o contrato? Como deveria ser feito o contrato do condomínio com essa empresa de manutenção? Tem prazo? É obrigatório? Como é? Tem que englobar, assim, eu sei que é bem relativo, cada empresa tem o seu tipo de contrato, né? Mas o que é legal? A gente está aqui, nós somos do grupo dos síndicos. Então, o que é que o Rogério acha interessante que o síndico veja nesse contrato, né? Que o contrato seja dessa forma, é legal para o condomínio. Bom, normalmente no mercado, né, lógico, cada empresa tem ali a sua particularidade, mas de uma forma geral, né, existem 2 modalidades de contrato, né? Uma com cobertura de peças e outras sem cobertura de peças. Algumas empresas existe até um modelo ali que é parcial. Vai ter algumas peças que contempla, outras não, né? Eu sempre digo que
No final das contas, vai depender muito do modelo de gestão implementado no condomínio. O condomínio que consegue fazer um caixa, né, ele tem um contrato sem cobertura de peças, fazer um caixa para quando ter a necessidade ele sentar, ter o caixa, né, reservado para isso. Ter o investimento para isso. E sentar e negociar o melhor valor, né? Você acha que é mais saudável? Isso é mais saudável. Porém, a realidade da grande maioria dos condomínios não é essa. Né? Não consegue. Às vezes até tem o caixa, mas outros imprevistos que surgem acabam absorvendo e quando tem a necessidade não é a prioridade, do elevador, acaba ficando. E vai ter momentos do elevador que vai ter maior investimento, vai ter momentos que vai ter menos. E o condomínio não sabe disso, porque ele vai fazer uma previsão ali ano a ano. Sim. Só que vai ter ano que não vai ter investimento e vai ter ano que vai ter investimento altíssimo. Tá? Então vai chegar um momento que vai ter que trocar os cabos de aço do elevador, que é um investimento alto. Só que os outros anos não teve, então você não cria um histórico. Aí quando você vai fazer o orçamento do ano seguinte, você usa o histórico, aí quando vê, tem que trocar os cabos. E aí é pego todo mundo de surpresa. Então quando você tem um contrato com cobertura de peças, você não vai ter essa oscilação no seu fluxo de caixa. Então você prevê aquilo ali e vai ter aquilo ali. Agora o que normalmente acontece? Qual é o risco disso? É de você estar pagando para a empresa estar trocando as peças quando chegar o momento de ser substituída e não acontecer as trocas. Né? A empresa ficar segurando, segurando. Né? Que tem mensal e eles não trocam. Né? Porque é um negócio. Sim. Né? A questão de ser um negócio, isso eu acho que prejudicou muito o mercado dos elevadores como um todo no período da pandemia. Por que disso? Na pandemia, né, muita gente ficou desempregado, né, sem a sua renda normal. Sim. Então, quase 100% dos condomínios sentaram com todas as empresas mantenedoras para renegociar os valores de contrato. Sim. E aí, nessa renegociação, né, isso depois da pandemia não voltou ao patamar que era antes. Manteve-se o valor. Manteve-se um valor menor. Sim. Né? Os custos de manutenção das empresas só aumentam. Sim. Até pelos produtos novos, né, que tem uma tecnologia maior envolvida, então os custos de materiais são maiores. Sim. E a receita das empresas foram diminuindo, não voltou aos mesmos patamares de antes. Então as empresas elas se reestruturaram, né, para a sua nova realidade, né, de receita e despesas para continuar tendo um negócio rentável. Né? E nessa, quem acaba sofrendo é o próprio equipamento, porque quando chega o momento de fazer a substituição de um material ali pelo fim de vida útil, segura, não, dá para rodar mais um tempo, tudo, e aí isso vai, de uma forma geral, caindo a qualidade, né? O resultado, o estado atual Sim. dos equipamentos como um todo, fica num nível de qualidade inferior ao que era antes. Sim. E aí geram, né, mais problemas, mais chamados, mais insatisfação, né, mais acidentes. Então, é uma visão que eu tenho, assim, analisando, né, todos esses anos, que hoje a gente está num cenário, né, pior do que a gente tinha antes. E que acaba refletindo ali no usuário do dia a dia. E é por isso que está acontecendo tanta coisa ultimamente com o elevador. Vamos falar, eu quero saber se uma informação que você vai me dar, porque a gente é dúvida mesmo. As multinacionais, elas continuam sendo fabricantes ou são só montadoras? Isso é uma discussão, né, entre os fabricantes, as empresas locais, né, uma discussão contínua, né, permanente. Né? Como eu enxergo isso? Né? Hoje, se você pegar um elevador, né, que está no Moura do B, está construindo um prédio, vai comprar um elevador, né, um elevador atual, novo. Alguém sentou, projetou esse elevador, né, fez todo um projeto, né, de componente por componente, né, ele idealizou o equipamento como um todo. Né? E aí, nisso, essas mudanças de tecnologia, né, que eu falei do sistema de regeneração de energia, o elemento de tração. Então, assim,
foi uma empresa que idealizou isso, né, que fez um projeto do elevador. É lógico que ele não vai ter, a fábrica dele não vai fabricar todos os componentes do elevador, né? Ele vai pegar esse projeto e vai dar para uma empresa fabricar para ele. Sim. Né? Uma empresa que vai fabricar o elemento de tração, outra que vai fabricar as placas eletrônicas naquele projeto que ele desenvolveu. Né? E tem componentes que são de mercado, que são comuns. Né? Um inversor de frequência, você tem vários modelos, tem Yaskawa, tem WEG, né? Danfoss, né? Tem um monte de ABB, tem um monte de marcas. E com as especificações distintas. Então, é um equipamento que todo elevador novo tem e que tem um equipamento já no mercado. Algumas coisas, o que acaba acontecendo? A empresa que fez o projeto, ela leva isso para a empresa do inversor, por exemplo, e vai falar, olha, eu preciso que o seu inversor comunique com a minha placa. Então, ele vai fazer algo ali dedicado para ter essa interface. Né? Mas o inversor propriamente dito, não foi a empresa que fabricou, mas teve que desenvolver um projeto para que ele se comunique. Então? Porque carro hoje a gente tem, tipo, o carro é de uma marca, mas o câmbio é... Para vários. Isso. É isso aí. E aí, grande parte do elevador são fabricantes distintos, né? De porta, né? De motor, de inversor, de lâmpada, de contator, né? De para-choque. Então, tem muitas empresas envolvidas então, ali. É lógico, a empresa que desenvolveu levou isso para os seus fornecedores e esses fornecedores fez algum tipo de adequação para cada um dos fabricantes. Né? Então, para os elevadores novos, né? Uma empresa local pode ter certo tipo de dificuldade porque ainda pode estar nesse período de exclusividade. Entendi. Para os elevadores já há mais tempo no mercado, já não tem esse tipo de dificuldade de se conseguir peça, né? Porque e hoje também, né? Mas a gente falou há pouco da modernização, né? Existem, né? Além das principais as empresas multinacionais, existem outras empresas nacionais que desenvolvem produtos apenas para modernização. Que é aqui no Brasil que eu comentei, tem uns 600 mil equipamentos. Desses 600 mil, uns 300 mil deve estar com quem fabricou o elevador. Sim. Continua até hoje. Os outros 300, os outros 50% já estão com empresas locais. Distintas. E que precisa ter... Então, tem um mercado a ser modernizado, sim, que estão com as empresas locais. Então, nacionalmente, já existem produtos para modernizar esses produtos. É um mercado grande, é um mercado bom. Muito grande. E bom, tem espaço para todo mundo, né? Agora, é lógico, existem qualidades diferentes de produtos, né? Então... É por isso que o síndico tem que estar ligado aqui nesse podcast para entender, sabe, a importância. E como é, o pulo do gato você vai conhecer. Não posso esquecer que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota, Arsenal Elevadores e Ultraclor. Deixa eu te perguntar o porquê da importância de se contratar uma empresa de consultoria de elevadores. Bom, um pouco de tudo que a gente falou até agora, né? E que tem um reflexo da qualidade da manutenção, hoje está no nível inferior do que deveria. Certo. E o elevador é um equipamento muito peculiar, restrito, né? Que é difícil a gestão do condomínio, que gere tantas coisas dentro do condomínio. Ele é um gestor, né? Que ele tem que cuidar de pessoal, tem que atender os moradores. Ele responde civil fornecedores, responde civil criminalmente, compra de material, manutenção de muita fachada. demanda. A demanda é gigante. Mas muitas coisas ele consegue ver, ele consegue ir lá, olhar. O elevador não, é um equipamento muito restrito, fechado. O técnico pega a chave, vai para a casa de máquinas, ou sobe em cima do elevador, entra no poço, ninguém vê exatamente o que ele está fazendo. Né? Não consegue. E mesmo se vê, não vai entender nada. Se vê, não vai entender se o que ele fez está correto, se está na medida, porque... o elevador, 90% dele é mecânico, então tudo é medida, tem que estar bem regulado, limpo, lubrificado, né, funcionando ali perfeitamente. E quem vê o técnico trabalhando não sabe avaliar se ele fez correto ou não. Né? Entendi. Então, um elevador
com o passar do tempo, né, o condomínio confiando ali o seu equipamento, né, o elevador ele é o bem patrimonial no condomínio de maior valor. Sim. Então é um investimento, é um bem A justiça patrimonial. adora penhorar o elevador. É um bem patrimonial de alto valor dentro do condomínio que precisa ser bem cuidado. Sim. E se você confia plenamente ali na empresa, e às vezes a empresa está até bem intencionada, bem estruturada, mas quem está atuando são pessoas que pode estar falhar. ali no mau dia, que pode falhar, que pode estar desmotivada e não Sim. fazendo o que a empresa está determinando. Sim. Né? E a empresa ela não tem ninguém fiscalizando o trabalho do técnico o tempo todo. Então, você acaba confiando numa empresa que confia no funcionário e que pode não estar fazendo o que se deve. Então, né? a consultoria seria um braço direito do síndico nessa parte do elevador? Exatamente. A consultoria, né, ela surgiu, né, devido à qualidade caindo, os problemas aumentando, os síndicos vendo isso acontecer e sem conhecer, pode tomar decisões às vezes equivocadas, né, de estar ali insatisfeito com a empresa e troca de empresa, outra vassoura Verdade. nova, né? Sim. Chega, melhora tal e depois, né, volta na Sim. mesma. Eu sinto culpa. Ou às vezes ele troca de empresa e fica pior do que estava. Né? Pode acontecer também, porque ele toma ali uma decisão com base no que alguém indicou, alguém falou que atende bem, mas Sim. assim, às vezes uma empresa que atende bem um modelo de equipamento pode não atender bem o outro. Sim. Né? Devido ali ao seu corpo técnico, o seu almoxerifado, né? Enfim, as ferramentas para se fazer a manutenção, a dificuldade de peças. Então, nem sempre o remédio para um vai servir para o outro. E aí ele fica vendido. Né? E ainda tem condomínios que, às vezes, o síndico, para não ter um risco, né? Ele, eu vou manter aqui, o elevador foi fabricado por tal empresa, eu vou manter com a fabricante, porque ela que tem as peças, ela que conhece. Bom, ele dá esse recado para a empresa fala, esse cliente nunca vai cancelar o contrato comigo. Esse cliente é meu. E aí se acomoda com isso e não faz o trabalho adequado. Então, em função de tudo isso, os síndicos ficam meio que reféns, se acomodam e confiam e pronto. E convivem com os problemas. Então, isso fez com que a consultoria ela crescesse esse mercado, né? Existisse a necessidade dessa consultoria, principalmente com o crescimento de síndicos profissionais, porque aquele síndico orgânico, ele entende, ele tomou a melhor decisão, colocou ali na cabeça dele a melhor empresa, o que mais que ele pode fazer? Mais nada, né? Chegou ao caso da consultoria, da empresa de consultoria, um contrato de consultoria, reduzir o custo de uma empresa? Enfim, e aí quando o síndico, né, nos procuram e a gente mostra o que pode ser feito, aí tem um leque ali de possibilidades. A gente faz uma avaliação técnica primeiro do equipamento, então a gente vai fazer um raio-x completo do elevador, né, gera um relatório fotográfico com todos os itens, né, detalhando o que está ok, o que não está ok, o que tem que ser feito para solucionar e qual é o nível ali de prioridade, né, da solução, se é de imediato, se é para 30 dias, se é para 90, se é para daqui 6 meses, e leva isso para o síndico, né, e mostra como está o equipamento dele, né, que pode ter uma boa manutenção, mas pode ter outros condomínios, outros elevadores com vários problemas de manutenção. E aí a gente vai fazer um plano de ação junto com a empresa para solucionar essas pendências. Porque aí vai ter a empresa mantenedora, a consultoria com um cliente em comum com o objetivo de melhorar o equipamento. Mas já aconteceu da empresa de consultoria reduzir custos do condomínio em relação à empresa de manutenção? Sim. A gente falou das modalidades de contrato, né? Então, às vezes, o condomínio escolhe uma modalidade lá atrás, só que vai passando o tempo, isso pode mudar, né? Os contratos vão tendo reajustes, quando vê o equipamento está ficando mais obsoleto, com mais peças para serem trocadas e uma modalidade que não contempla. Então, assim, tem que ver todo
o momento do condomínio, o contrato que ele tem. Sensibilidade de enxergar aquele cenário. Existe sim essa possibilidade Tá. de redução. Em algumas regiões mais, outras menos, né? Até como eu falei, cada região se comportou um pouco diferente Sim. pós-pandemia. Né? Então tem regiões que você fala assim, o contrato dá para fazer redução? Às vezes não. Às vezes o elevador ele já está numa condição ali de problemas, de troca de peças, justamente por isso. Entendi. Porque teve uma redução muito grande, o contrato não se tornou mais rentável e ali ficou empurrando com a barriga. Entendi. E aí vai chegar uma hora que a empresa mantenedora vai falar, olha, agora o seu elevador já está numa condição muito ruim, que você tem que modernizar. Mas às vezes chegou nesse ponto por não ter feito as manutenções adequadas anteriormente. Vamos lá. O síndico quer fechar uma empresa de manutenção. Só que ele é novo no mercado, ou ele está assumindo agora, ele não tem uma experiência, ele não sabia nem que tinha que fazer isso, ou está insatisfeito com a empresa que está agora e está querendo trocar, e ele quer entender. Qual a dica que o Rogério, com essa experiência que tem no mercado, quase 30 anos, né, daria dica para ele analisar um contrato, tipo assim, de uma empresa? Bom, a consultoria, ela pode... Existem vários gatilhos para que um condomínio precise de uma consultoria. Muitas vezes ele próprio desconhece, né, esses gatilhos. E isso já parte desde o momento da implantação do condomínio. Né? Você fala, opa, implantação do condomínio, elevador novo, para que uma consultoria? Né? Para que isso? Esse é um momento crucial e mais importante que deveria todos os condomínios ter uma consultoria. O porquê? O elevador ele é todo montado manualmente. Então vem caixas lá da fabricante, né, de quem comprou o elevador, e vai ser montado todo manualmente. Então ali tem margem também para erro. Né? Apesar do elevador passar por testes de qualidade, segurança antes de ser entregue, mas nem tudo que foi montado é perceptível e pego nesses testes. Então, o elevador ele pode ser montado e já ter vícios ali de montagem. Tá? E depois o elevador ele é entregue para a própria construtora, que foi quem comprou o elevador. Então, ele é entregue durante o período de obra. E o elevador ele é usado durante a obra. E muito. E muito. Em condições adversas. E não dá para ser diferente, acaba sendo assim. A construtora precisa do elevador durante a obra. E aí, nesse uso, com excesso de peso, né? Muita sujeira, muita poeira, energia provisória, né? Tá o ambiente todo exposto, então pode levar chuva, né? Exposto à maresia, o armazenamento, ao vandalismo, porque é carregando material. Então, assim, é um momento de condições bem adversas para o elevador. E aí, quando o condomínio assume, né, quando tem a implantação do condomínio e assume um síndico novo, né, ele imagina, os próprios moradores, quando chegam, que o elevador ali está perfeito. Zero. Tá Entregou zero. agora. Mas não, o elevador ele já saiu da garantia. Sim. Ele já passou por várias adversidades durante o período de obra. E aí foi dado um banho de loja, uma maquiagem nele, limpado, tirado o plástico, deixado ele tudo bonitinho. Entregue, mas o que está visual. Agora, o que está por trás, o condomínio assume, recebe esse equipamento sem saber exatamente como está. Tem construtoras que ainda têm um cuidado de chamar a empresa mantenedora e falar, olha, eu vou entregar tal data, eu preciso que faça uma revisão. Só que às vezes a revisão necessária são tantas coisas e acaba não se fazendo tudo. Não consegue, não tem um prazo, né? E aí o condomínio recebe. E aí o condomínio recebe e começa a ter mudança, reforma. E se não tem uma consultoria para fazer essa linha de corte, daqui a pouco, tudo é o quê? Tudo foi do condomínio. Não, quando a gente entreguei, isso está assim porque você então tá é legal contratar uma empresa de consultoria logo no início para poder ver, ó, isso aqui é da construtora, o condomínio não pode absorver esses prejuízos, né? É isso aí. Só para auxiliar o síndico. Então, o síndico já inicia a gestão dele já amparado. Exatamente. Então, esse é um dos gatilhos mais importantes. Né? Outro bem importante é na questão da modernização, que a gente falou lá atrás.
Porque a empresa mantenedora atual vai dizer, olha, o elevador precisa de uma modernização, né? E vai apresentar uma proposta. Aí o condomínio vai receber aquilo ali e pode encarar de várias formas, né? Opa, não, é isso mesmo, vou levar para a Assembleia, aprova a modernização, realiza a modernização e continua os problemas. Porque o escopo da modernização não foi bem elaborado, né? Ou às vezes ele pega esse orçamento e fala, por ser um investimento alto, ele diz, vou pegar orçamento com outras empresas também. E aí vem outra empresa, fala, não, a minha proposta é diferente, não precisa fazer isso. A outra vem, então assim, se você pega 3 orçamentos, cada uma com um escopo diferente. E a gestão do condomínio vai confiar em quem? Né? Ele fica numa sinuca ali de bico, né? Escolha qual, quem está falando a verdade. Pelo menor preço, vou pelo maior preço porque eu entendo que vai ser melhor, né? Ou eu vou na conversa ali, Exatamente. Quem me convenceu mais ou não. Não pode, uma decisão dessa, do investimento alto de uma modernização, não pode ser feita assim. Sim, né? E o custo é muito alto no final, muito né? Alto. Então, assim, e o risco de insucesso é grande. Sim. Se você não fizer uma modernização bem feita, você continua tendo os problemas. E que muitas vezes acontece. Então, a consultoria ela vem para ser um braço direito nesse momento também. A gente vai definir o escopo da modernização, o que realmente precisa ser modernizado. Vai apresentar isso para que as empresas apresentem os orçamentos, né, todos iguais. Né? Depois de escolhida a empresa, a gente vai acompanhar as etapas principais ali da modernização. Depois de concluído, a gente vai fazer o recebimento para validar tudo que foi contratado, se realmente foi entregue com qualidade, e acompanhar a performance do elevador pós-entrega, porque como ficaram equipamentos antigos, né, às vezes vai precisar... Rapidinho, Marcos, não tem que cortar, porque a gente vai... Essa aí era a última pergunta, você está respondendo a última pergunta, que é sobre a Arsenal, por que contratar a Arsenal? Aí você está já falando da Arsenal, eu te perguntei sobre as dicas que você daria para ele contratar uma empresa de manutenção no contrato. Tipo assim, o síndico está contratando uma empresa de manutenção de elevador. Certo. Quais seriam as dicas que você daria assim, ó, essa empresa, veja se tem... Sim, aí você tá na última pergunta que é por que contratar a Arsenal, não tem problema não. Beleza. Desculpa. Aí você dá uma cortadinha, Marcos. E aí deixa ele... Beleza? Só que eu vou voltar lá atrás. Levantei aqui, pronto, você já vai saber. Tá. Vamos lá, Rogério. Me fala assim, o síndico assumiu agora um condomínio. E aí ele tá nessa fase, ele não tem muito conhecimento, né? Ele já tem uma empresa antiga, mas ele acha que pode mudar algumas coisas no condomínio e decide mudar a empresa de elevador. Qual seria a dica que você daria para ele, assim, ó, essa empresa aqui, quando você for contratar uma empresa, dê uma olhadinha nisso, se tem documentação, se é algum certificado, não sei. O que é que você daria, assim? Dê umas 3 dicas para o síndico. Bom, a gente falou lá no início, né, algumas que não existe uma certificação de empresa, né? Então, assim, hoje existe uma gama de empresas muito grande. Tá. Então, a empresa ser escolhida, né, pela gestão do condomínio tem que ser uma decisão bem assertiva, qualificada, e aí tem que buscar, né, tanto referências, né, de outros condomínios, da consultoria, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Porque a gente pode auxiliar nisso com informações técnicas, com dados estatísticos, mas independente disso, é preciso visitar a estrutura da empresa, ver o capital social, ver se tem registro no CREA, né? Ver o almoxarifado, né? Se existe, isso é importante, né? Se existe uma logística preparada para aquela modalidade de equipamento que tem no condomínio, a qualificação dos técnicos, né? O corpo técnico, plantão, viatura, então assim, toda a estrutura como um todo. Né? Então você acha legal visitar a empresa, ter uma... Com certeza. É de fundamental importância ter essa decisão, e não apenas por indicação ou pelo convencimento, né, pela confiança ali que
que a pessoa do comercial demonstrou. Né? Entendi. O legal é ver na prática mesmo. Tem essa parte do CREA para dar uma olhadinha, dar uma olhadinha também nas certificações dos técnicos, né? Tem algumas coisas que não tem jeito, não vai ser na Assembleia que vai aceitar essa empresa e entrou, não é isso, né? Tem alguns passos a serem cumpridos que é importante para não ter um problema mais na frente, não é tão né? simples assim. Que elevador é caro, tudo elevador é caro e tem que vir como investimento mesmo, né? E analisar os contratos também, né? Que é bem importante, tanto da empresa que está saindo como da que estará entrando. Né? Sim, verdade. Porque às vezes pode ter ali algumas pegadinhas. pegadinhas. E o porquê? Me fala assim para a gente encerrar nosso bate-papo, o papo reto com Lorena. Eu quero saber o porquê de contratar. Você já me conhece, falo da Arsenal aqui toda segunda-feira, então já faz parte de quase uma sócia. O porquê de contratar a Arsenal? Porque a Arsenal é a solução para o síndico. Bom, vamos lá. A Arsenal Consultoria em Elevadores, ela já está presente em 10 estados, né, e crescendo, né, expandindo cada vez mais. Hoje ela é a maior empresa de consultorias do Brasil. Ela já está há mais de 10 anos consolidadas, então é a maior e melhor empresa de consultorias do Brasil. Aqui no Nordeste a gente está há pouco tempo, mas sim, a gente já tem toda uma estrutura, um modelo de trabalho, né, todo o material utilizado, as ferramentas, né, o modelo de atuação, então está tudo muito bem estruturado para atender todo tipo de equipamento, né, de elevadores, escadas, esteiras rolantes, e de todos os fabricantes. Tá? Então, é uma empresa muito bem estruturada. Então, e a gente vem para ser o braço direito do condomínio em qualquer momento. Né? E aí existem vários momentos que a consultoria é essencial. Né? O ideal é que fosse o tempo todo, pela necessidade, né, do mercado, né, da baixa qualidade de manutenção de uma forma geral nos elevadores. Porém, existem alguns momentos cruciais. Então, o primeiro dele é na implantação do condomínio. Então, o elevador ele é montado ali todo manualmente no período lá de obra, né? Terminou de construir o prédio, vai se montar o elevador. Então, ele é montado todo manualmente. Então, nesse processo, o elevador ele pode ser entregue ali com alguns vícios de montagem, né? Depois, esse equipamento ele é utilizado durante o período de obra pela construtora. E não tem como ser diferente. A construtora tem que tirar o guincho externo, né? E vai usar o elevador como então transporte. Ele já de entra, carga. o síndico quando assume o condomínio novo já tem que ficar já atento nesse uso que foi feito antes do elevador. Exatamente, porque quando tem ali a implantação, né, é retirado todo o plástico, limpo, sim, né? Fica lindo, todo novo. Lindo, mas por trás, sim, né, tem uma história. O elevador que foi utilizado em condições adversas pela construtora, né, em excesso de carga, muita sujeira, energia provisória, né, pode ter, como ele está o prédio todo aberto, né, ele pode ter no armazenamento ter sido atingido por água, maresia. Perfeito. Então, quando o condomínio recebe, né, ele está vendo ali tudo bonitinho, mas por trás ele pode vir com vários problemas, várias adversidades. Sim. E aí o condomínio assume e começa a ter reformas, mudanças, e o elevador tendo problema. Aí todo mundo vai dizer, é normal, porque é um período, né, de muito movimento, de condições adversas. Sim, mas nem tudo que foi ali é responsabilidade do condomínio. Tem muitas coisas que foi da própria fabricante, outras que foram da construtora, e depois dali, responsabilidade do condomínio. Então, a consultoria, nesse momento, para separar... A Arsenal vem para poder falar, síndico, aqui é nosso. Aqui é né? Aqui não. Aqui não. Isso aí. Exatamente. Outro momento crucial é na modernização. Né? O elevador ali com 20, 25 anos, né? Que a empresa fala, olha, precisa modernizar o elevador, a empresa de manutenção atual. Será que precisa mesmo? Né? Realmente precisa, mas vamos modernizar o quê? Então precisa definir um escopo. Sim. Porque senão você cota com uma empresa, vai dizer uma coisa, cota com outra, vai dizer outra, e o síndico vai olhar as propostas e vai dizer, e agora? Confio em quem? Né? Então a consultoria ela vai ajudar. Seria a pessoa neutra. Uma pessoa neutra com a visão do condomínio, né? Defendendo a posição do condomínio. E aí a gente vai definir o escopo,
pegar as propostas das empresas todas no mesmo escopo, analisar o produto que está sendo oferecido ali para cada um, porque vamos modernizar o quadro de comando. Mas qual quadro de comando vai ser utilizado? Existem quadros de comandos de várias qualidades, né? Então tem que ser feita essa avaliação. Condições de prazo de entrega, condições de pagamento. Então, não é uma consultoria, não é uma mãe que vai para o condomínio. E outra, depois de definida a melhor proposta e fechado o negócio, a gente vai acompanhar as etapas da modernização e depois vai fazer o recebimento do elevador. Legal. Para ver se tudo que foi combinado realmente foi entregue e com qualidade. É isso aí. E depois tem que acompanhar a performance do elevador modernizado, porque vão ter equipamentos novos e antigos trabalhando juntos. Então você precisa garantir que essa combinação esteja legal para ter um resultado satisfatório, né, que era a principal expectativa do condomínio. Esse assunto é muito bom e tem muita informação. Sabe? O nosso tempo está curto, a gente vai ter que adiantar. Assim, eu sei que os síndicos vão ficar tudo querendo saber um pouquinho mais, vai ter que ser parte 2. Mas vamos lá. Existe também o síndico, a gestão ali, que já está muito insatisfeito com a empresa atual e que já decidiu trocar. Só que às vezes está preso em multas contratuais. E que ele tem motivos, às vezes, para ter o cancelamento, mas não tem como provar isso. Então tem muitos condomínios que nos procuram para ter essa evidência, você ter essa justa causa através de um relatório com dados, com fatos registrado com a RT, né? Então é um documento válido para justificar como está o equipamento. Se a manutenção estiver toda em ordem, não tem o que a empresa mantenedora se preocupar. Mas se ela não estiver fazendo um trabalho bem feito, esse relatório pode ser um motivo, né, até para dar uma justa causa na rescisão do contrato. É lógico que a gente nunca vai trabalhar para isso, a gente vai trabalhar para resolver com a empresa que está lá, que é quem tem a confiança do condomínio, que está lá há bastante tempo, que pode ter falhado em algum momento, mas que a gente vai trabalhar em conjunto para resolver. Mas se o condomínio realmente optar pela troca, a gente vai validar. E uma coisa que a gente faz é o seguinte, a gente cria um histórico, né, com dados estatísticos de cada uma das empresas. Porque se a gente faz vistorias em equipamentos de diversas empresas mantenedoras. E a gente vê a situação dos equipamentos de uma, de outra, e a gente tem isso em dados estatísticos. A quantidade de pendência que a gente encontrou de uma, que a gente encontrou de outra, que a gente encontrou de outra. Aquelas que receberam as pendências e atuaram imediatamente, ou seja, demonstraram uma preocupação, um cuidado, né, de querer resolver, e outras que pegam e não dão atenção devida. Então, tudo isso vai nos dando dados para auxiliar o condomínio, às vezes, numa possível troca de empresa. Então, vamos lá, síndico. Eu acho que eu tenho propriedade para falar. Conheço o Rafael Sampaio, é meu amigo pessoal, conheço o Arsenal, amo a Arsenal. E é a solução para os seus problemas. O síndico tem muitas responsabilidades no seu dia a dia, no condomínio, né? Então, o elevador em si é um produto que ele não conhece. Né? Ele não tem conhecimento. Então, nada mais, eu penso assim, que nem o advogado no condomínio, né? A administradora, a Arsenal também, que é administradora, geralmente já faz essa parte, que o elevador também aqueles contratos, assim, que esse aqui eu não posso deixar de ter, né? Porque facilita a gestão dele, ele consegue focar a energia dele em resolver outros problemas, né? E isso que não sei, tipo, deixa com quem entende, que eu tenho certeza que vai acabar economizando também, sabe? Vai ser eu acho que um terceiro olho para o síndico. A gente vai marcar um novo programa para a gente fazer, de repente, até que eles mandem perguntas sobre as demandas dele, o que eles têm, né, de vivência nos elevadores dos condomínios dele. Esse programa é nível Brasil, então a gente consegue ver como é que cada região vai estar. E a gente vai fazer um novo programa para tentar ajudar eles nesse sentido, nessa consultoria da Arsenal. Que bom, agradeço, né, a oportunidade. São muitos assuntos, a gente poderia passar aqui, vamos fazer bloco 2. Situações diferentes. E a Arsenal, né, a gente tem um lema, né, que problema com o elevador de nós não passa. Né? Isso aí. Então, conte com a gente, nos procurem, né, para qualquer um dos momentos que cada um dos condomínios estiver passando, mas a gente pode auxiliar muito, né? E outra, né, o síndico,
com tantas as responsabilidades, ele precisa deitar, né, com a cabeça no travesseiro, Isso com a aí, consciência descansar, tranquila exatamente. de que está tudo seguro, né, e o elevador ele transporta vidas, né. Isso aí. Então, e quando para o elevador, né, vira um caos, né, dentro do condomínio, né, que ele é o coração ali que faz todo mundo circular no condomínio. Então é importante que ele esteja funcionando de forma segura. E que a Arsenal faça parte do time dele. Com certeza. É isso aí. Pode contar com todo o Arsenal, com o Pirola. E Estamos é isso. à disposição. Lembrem que toda segunda-feira tem um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena, às 11 horas da manhã. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.